Boa noite para mais essa live sobre intestino e a relação com a saúde plena. Pois é. Então hoje a gente está aqui para falar sobre o poder da limpeza intestinal. Estaremos eu e o William, nutricionista, que estamos aí juntos tocando, né, a Inspirare 2.0, que está vindo em abril, né? E para quem está assistindo isso depois, vai ficar gravado, né? E justamente a nossa intenção com a live de hoje é abordar alguns pontos que às vezes são esquecidos quando a gente fala sobre limpeza intestinal, tá bom? Então, gratidão a quem já está entrando. Boa noite, boa noite, boa noite. Boas-vindas. E fiquem à vontade, né, para mandar aí pra gente as perguntas de vocês ao longo da live. A gente sempre pede, sugere que enviem no balãozinho de perguntas que fica aqui embaixo, tá? Porque facilita depois pra gente pescar essas perguntas lá no final da live. A gente vai chegar lá, a gente vai responder perguntas sim, tá? Mas inicialmente a gente vai fazer uma introdução e depois vamos entrar nesse tema maravilhoso juntinhos aí, eu e o William. Bom, vamos ver se ele já tá chegando aqui. E como é que vocês estão? Oi, Flor! Gratidão, Beatriz, que delícia. Também feliz que você tá por aqui. Ó, ele já entrou. Vou aguardar que ele me enviar o convite pra gente iniciar esse nosso bate-bola da noite. Enfim, muito gostoso de poder conversar mais um pouco sobre esse tema, que é um dos temas favoritos, né? Tanto meu quanto do William. E a gente vai falar, sim, sobre o poder da limpeza intestinal correta ou da limpeza intestinal eficaz, efetiva, tá? E, enfim, vamos entrar aqui com ele, peraí. Aceitar. Será que foi? Já aceitei. Ah, foi. Maravilha. Me ouve bem? Vocês, inclusive aí vocês, gente, vocês ouvem a gente bem? Avisem aqui embaixo. Eu tô te ouvindo bem, você me ouve bem? Com certeza, com certeza. Ótimo. Então, boa noite, delícia. Simbora, né? Já vamos começar aí, tá, gente? Que bom que tá perfeito. Tô vendo aqui, ó, o Mata falando que tá perfeito o áudio, muito bom, Beatriz também. Bom, primeira coisa que eu queria sugerir para todo mundo que tá aqui nessa live é compartilhar essa live com outras pessoas. Apertar aqui embaixo, ó, esse aviãozinho e enviar para outras pessoas, curtir essa live, mandar coraçãozinho, porque quando vocês fazem isso, vocês auxiliam a gente a driblar esse algoritmo aí, que muitas vezes vai contra a gente que produz conteúdos que são fora da caixa, tá? Para quem está produzindo conteúdos fora da caixa, é bem desafiador de lançar essa ideia aí para o mundo, porque a gente acaba sendo boicotado pelo algoritmo. Então, coloque os coraçõezinhos de vocês várias vezes ao longo da live, se puderem. Enviem com esse aviãozinho aqui agora para outras pessoas, porque a gente vai entrar justamente num tema que precisa ser de conhecimento público, gente. Deveria ser falado em todas as universidades de nutrição, de medicina, até mesmo de naturopatia, que é uma coisa que está iniciando agora no Brasil, de enfermagem. Todas as linhas de saúde precisariam entender do que a gente vai falar aqui hoje. Tá? E também as pessoas individuais que não necessariamente querem se tornar profissionais da saúde, mas pessoas que querem tomar aí pelas rédeas essa saúde plena. Então, a gente vai iniciar aqui hoje, mas antes de mais nada, gratidão a quem está presente, gratidão ao William também, para a gente somar aqui nessa caminhada. Eu vou passar para ele se apresentar, depois eu vou me apresentar e a gente começa o nosso bate-bola. Gratidão. Maravilha. Bom, para quem não me conhece, me chamo William, sou nutricionista. Ah, tanto eu quanto a Eli, a gente tem uma alimentação, né, uma dieta bem fora da curva, né, uma alimentação majoritariamente à base de frutas e vegetais, né, preferencialmente crus, e o que já é algo bem disruptivo, né, porque a dieta ela é exclusiva à base de frutas, verduras e vegetais. Claro que é uma longa jornada até chegar nesse patamar, e a gente vai falar sobre isso em uma das próximas lives. O tema vai ser justamente esse, como nós conseguimos chegar nesse ponto e como a gente cuida do nosso intestino. Mas a minha jornada começou lá em 2012, né, e eu comecei a estudar por conta própria mesmo, né, praticamente fui me tornando ali um autodidata em nutrição. Em 2016 eu comecei a fazer alguns cursos, em 2020 eu entrei para a graduação em nutrição,
em 2024 eu entrei para as pós-graduações em nutrição e, enfim, entrei para esse campo acadêmico para comprovar cientificamente muitos dos ensinamentos ancestrais da própria naturopatia de lá da década de 20, 30, né, coisas que já eram faladas naquele tempo, coisas que as benzedeiras praticavam, né? Enfim, eu faço pós-graduação em fitoterapia, esse é um assunto que traz muito essas coisas ancestrais da fitoterapia, por exemplo. Então, basicamente, esse sou eu hoje, William, nutricionista. Quem quiser saber um pouco mais, entra aqui no meu Instagram, me segue aí e fique por dentro ali e vai me conhecer um pouco melhor, tá bom? Gratidão, maravilha. Bom, antes de eu me apresentar, vou só responder a pergunta aqui do Bruno. Ó, ele está perguntando se vai ficar salva a live. Vai sim, Brunão, vai sim. Mas para quem ficar até o final, gente, já começando antes de me apresentar falar isso, tem uma surpresa. E é justamente para quem quer participar livre de custo da nossa Inspirare, que é a Vivência Virtual Inspirare 2.0. Vai ter um desafio. Quem ganhar esse desafio leva essa vaga gratuita, tá? Então é só para quem tá aqui com a gente. Então fiquem aí até o final, né? A gente justamente vai entrar nesse processo de explicar um pouquinho desse mecanismo mais para o final da nossa live. Mas vamos iniciar aqui, vou me apresentar e depois a gente dá seguimento. Bom, Elisa Lamego, né? Naturopata, muitas pessoas me conhecem como Eli, como o William me chamou de Eli. E a gente justamente, né, tá aqui junto porque na naturopatia, que eu comecei a estudar antes como algo mais para mim mesmo, quando eu descobri que minha mãe estava com câncer e eu queria entender como eu poderia auxiliá-la, foi lá nesse período que já numa alimentação que eu já tinha, majoritariamente vegana, comecei a fazer minhas transições, né, para alimentação crua e começar a pesquisar mais do que é a alimentação crua, de onde veio a origem desse estilo alimentar. E descobri o higienismo, descobri a naturopatia. E inicialmente estudei por muitos anos por conta própria, né? Os livros que eu encontrava. E ainda bem, né, que o inglês auxilia bastante na compreensão, porque é um material muito, muito difícil de encontrar ainda aqui no nosso meio brasileiro. Então, saibam que muito do que vocês vão ouvir também na Inspirare, muito do que eu e o Will a gente traz aqui, tem a ver com materiais de fora que são pouco difundidos aqui no Brasil, tá? Mas enfim, então lá nessa época eu comecei a estudar e praticar. Eventualmente senti uma necessidade muito grande de começar a trabalhar com isso. Larguei todo o resto do que eu fazia. Eu sou formada inicialmente em relações internacionais, passei para naturopatia, né? E hoje em dia é minha paixão, não só em estilo de vida, porque eu vivo, respiro isso diariamente junto com o Will, né? Nós somos parceiros de vida também, não só parceiros de empreitada. E justamente comecei a aprofundar um pouco mais nisso. Então, recentemente terminei minha pós-graduação em naturopatia clínica, em breve mais estudos, mas é esse processo de trazendo para as vivências virtuais, e agora estamos a 4 mãos na Vivência Inspirare 2.0, né? Porque para quem já vivenciou a Vivência Inspirare antes, se lembra de como foi, né? Eu organizei, fundei, sei lá como é que a gente fala o verbo, em 2020, né? Essa vivência, e ela veio passando por transformações, transmutações, melhorias ao longo dos últimos anos. E agora, gente, ó, sinceramente, não tem nada igual em lugar algum, né? E a gente justamente vai trazer aqui um pouquinho do embasamento dessa nossa vivência juntos. É uma vivência que está diferente das antigas, porque a gente está fazendo numa plataforma virtual, está com o material todo encaixadinho de uma maneira muito mais didática, muito mais lúdica, e a gente vai aprofundar muito mais do que a gente já aprofundou em vivências anteriores, tá? Então, a intenção é tornar esse processo de desintoxicação efetivo. Não apenas um chute no escuro, faz ali aquele período e depois a vida segue, volta ao que antes era e talvez perde muito desse resultado. Então, a nossa intenção com a Vivência Inspirare é aprofundar nisso. Tá? Então, meio que já estou entrando aí na introdução dessa nossa live. Então, para quem está entrando agora, boa noite, gratidão pela presença. A gente vai falar sobre limpeza intestinal efetiva, né, o poder da limpeza intestinal correta, o que tem a ver, né, uma limpeza intestinal efetiva com saúde. E quando a gente fala sobre saúde plena, gente, não existe não falar de intestino. Não tem a possibilidade de a gente deixar isso de fora, tá? Então, justamente quando a gente fala sobre saúde plena, saúde e vitalidade, a gente precisa falar sobre o intestino. E aqui hoje, a gente justamente vai trazer umas explicações e informações dos grandes benefícios que vocês vão encontrar
numa verdadeira limpeza intestinal, que não é fazer um eneminha aqui e ali, não é passar 2, 3 dias de sucos e acabou, não é mudar a alimentação por um final de semana e achar que fez tudo que devia fazer, não é passar um mês de mudanças alimentares e voltar a comer como comia antes, tá? Então a gente precisa entender que esse é um protocolo que pode ser ajustado, deve ser ajustado em nível individual, dependendo do que a gente está buscando e dependendo das fragilidades individuais de cada um, tá? Então, o poder da limpeza intestinal efetiva é justamente o core aí, né? O centro do que é a vivência Inspirare. Então, a gente gira em torno disso. A gente trabalha com isso. O nosso foco é esse. E lembrando que muitas vezes a gente vê as modinhas aí de limpeza de fígado, né? Desparasitação e por aí vai. E se esquece que não adianta nada ir lá fazer uma limpeza de fígado, não adianta nada ir lá desparasitar, se a gente não muda os nossos hábitos. É enxugar gelo, né? Então aqui a gente vai entrar um pouco mais nisso. Eu vou passar a palavra um pouco para o complementar. É só fazer um adendo aqui, Eli, para quem, principalmente para quem já passou pela Inspirare, né? A nova Inspirare, a minha entrada mais efetiva na Inspirare, porque eu já venho vindo de algumas, né? Acho que já foram 3 para trás que eu participei, né? Mas agora efetivamente eu estou junto com a Eli desde o início ao fim da Inspirare, né? De cada edição, eu vou estar desde o início até o final de cada edição, e justamente para que a gente consiga ter um olhar mais individualizado para cada participante, né? Porque a Eli sozinha fica difícil de dar conta da individualidade de várias pessoas, né? E por isso também a gente limita a quantidade de participantes na vivência, né? Porque senão também aí nem 2 vai dar conta. Mas a gente quer fazer o quê? A gente quer ter ali um olhar mais individual para cada um, porque como a Eli falou, não basta só seguir um protocolo de sucos ou de enema e fazer isso, fazer aquilo. Cada ser humano é um universo dentro desse planeta, né? E cada um tem suas características pessoais. Então, eu estou entrando, né, de forma mais efetiva nessa vivência com a Eli, para que a gente consiga dar conta da individualidade de cada um. Porque um vai reclamar de uma coisa, outro vai reclamar de outra, e um vai ter um motivo e outro vai ter outro motivo completamente diferente, às vezes para o mesmo sintoma. Para o mesmo sintoma, 2 pessoas podem ter motivos diferentes, né? Podem ter ali como base do desequilíbrio causas diferentes para o mesmo sintoma. Então, eu vou estar entrando junto nessa vivência de limpeza intestinal para estar fazendo esse auxílio individual, né? Mas também com novas estratégias, novas ferramentas que eu trago da minha prática clínica, né? Da minha prática e atualizações até mesmo, né? Através de estudo científico, novas ferramentas que descobri, utilizei e obtive bons resultados, né? Então, para quem não sabe, eu tenho uma especialidade em modulação intestinal, né? A minha mira, eu sempre fui apaixonado pela saúde intestinal, então desde lá de 2013, 14 que eu venho estudando intestino, mas recentemente eu fiz uma especialização em modulação intestinal e estou mirando até mesmo aí num futuro mestrado, doutorado em fisiologia, mais focada no trato gastrointestinal. Então, assim, vou estar trazendo para vocês também novas ferramentas para a gente estar agregando aí na Inspirare. Então, assim, tá cada vez uma coisa mais literalmente turbinada, né? Então, bom, bora lá, né, Eli? Vamos entrar aqui um pouquinho nesse tema, né? Falar um pouco sobre a importância, de fato, né, de uma limpeza intestinal efetiva, de uma limpeza correta, né? Correta para que seja efetiva, né? Bora lá. Com certeza, né? E acho que, antes de mais nada, é essa complementaridade, tá, gente? De certa forma, às vezes as pessoas pensam, naturopata e nutricionista é tudo a mesma coisa. Não é. É complementar, é claro, a gente tem abordagens muito similares, mas a gente vai se complementando nesse processo e justamente trazendo mais informações para vocês ao longo de toda a Inspirare. E a intenção, inclusive, quando vocês forem lá entrar na plataforma para quem se inscrever, é ter material pré-gravado, é ter material ao vivo, é ter material escrito, para vocês terem esse escopo bem amplo, né? E para quem está perguntando aqui o que é Inspirare é uma vivência virtual de desintoxicação, majoritariamente intestinal, mas a gente sabe que não existe desintoxicação de um único órgão, sempre é uma desintoxicação sistêmica, né? Mas o foco principal da nossa vivência é uma desintoxicação intestinal.
E aí, já para entrar nisso, né, para trazer um pouco do que nem falei do lado da naturopatia, na naturopatia a gente sempre olha para o intestino como o primeiro passo antes de qualquer aprofundamento no sentido de desintoxicação. Então, a primeira desintoxicação precisa ser intestinal, focada no intestino. Lembrando que não é só intestinal, porque sempre vai englobar outras partes. Então, um protocolo como esse é um protocolo que traz benefícios não só em sentido intestinal, né? Então, inicialmente, sim, a gente vai dar uma relaxada aí na liberação de cargas tóxicas, né? Que são, às vezes, inseridas no dia a dia de cada pessoa, dependendo do hábito de cada um, seja hábito alimentar, seja estilo de vida. Por exemplo, para quem mora na cidade, por mais que tenha uma alimentação incrível e que se exercite, que durma bem, quantidade de poluentes, né, quantidade de estresse dia a dia, correria, a gente vive num estilo de vida antinatural. Então, não adianta a gente pensar que fazer uma limpeza intestinal a cada 3, 4 anos e largar o resto de mão vai ter os resultados que precisa no dia a dia. Então, quando a gente traz aí justamente os benefícios dessa limpeza e quando a gente entra no poder, né, justamente da limpeza intestinal efetiva, é para além da gente fazer mudanças pontuais. São mudanças que precisam ser englobadas no nosso estilo de vida. E não é que vocês precisem ficar para o resto da vida de sucos. Não é isso. Na verdade, a vivência inspirária é uma intervenção temporária para trazer benefícios que são de uma vida toda, se vocês conseguirem fazer a manutenção de certos hábitos. E esses hábitos a gente vai entrar nisso lá na Inspirar. Então, para quem quiser entender um pouco mais, venha com a gente, né? E, gente, para quem foi entrando aí nesses últimos minutos, só para lembrar, antes de eu falar mais um pouquinho, que no final dessa live a gente vai trazer uma super surpresa. Você quer participar da Inspirar de graça? Fica até o final para vocês entenderem, tá? Então, enfim, outra questão da própria Inspirário. Com uma limpeza à base de sucos, muitas pessoas ficam preocupadas, eu vou passar para o Will explicar isso, ficam preocupadas, nossa, mas é muita fruta, é muita frutose, vai dar problema, meu fígado, meu não sei o quê, eu tenho diabetes, eu não posso, dando alguns exemplos aqui, tá, gente? Mas tem pessoas que não têm nada, mas que se preocupam, falando, eu não posso comer muita fruta, porque o médico falou que eu só posso comer, sei lá, 5 frutas por dia. Então, Will, conta aí pra galera um pouquinho, né, dessa preocupação. Por que que o povo se preocupa tanto à toa? Bom, normalmente as pessoas se preocupam com a questão glicemia, né? Mas a glicemia, a gente tem que lembrar que a glicemia, quando ela só sobe se tiver um excesso de glicose, né? Um excesso de glicose no sangue vai fazer subir a glicemia, tá? E uma glicemia alta, a gente vai ter a ação do hormônio insulina para colocar essa glicose para dentro da célula. Só que, de fato, o excesso de glicose pode tanto saturar a célula, quanto, por N motivos, essa insulina não consegue dar conta da glicose. Só que aí tem um detalhe. As frutas, meu povo, o carboidrato das frutas é a frutose, tá? A molécula é muito parecida, praticamente igual, né? Quando você pega a descrição da molécula, é a mesma descrição. O que muda entre frutose e glicose é a conformação da molécula. Elas são isomericamente diferentes, tá? Então, é como se a glicose tem uma pontinha para um lado e a frutose para o outro, tá? E a simples mudança nessa conformação da molécula faz com que a célula utilize outro mecanismo para absorver essa frutose ou a glicose. Então, enquanto a glicose é absorvida pela célula através do GLUT4, que é um receptor para a glicose, a frutose ela só é absorvida pelo GLUT2 e 5, tá? E outro detalhe é que a frutose não é dependente de insulina. Você não precisa da insulina para empurrar a frutose para dentro da célula. Ela entra, ela tem passagem livre, vamos dizer, né? E outro fato é que nós não deveríamos fazer consumo de glicose, né? Eu tenho essa concepção e eu ainda vou levantar estudos em cima disso. Isso não é uma coisa que tem estudos, o que eu estou falando aqui, tá? Aliás, tem alguns estudos referente ao que eu estou falando, mas não exatamente sobre o fato do ser humano que o ser humano não devesse ingerir glicose, tá? Então, o ser humano, na minha concepção, a fisiologia humana não foi feita para receber a glicose diretamente. William, mas o que você está dizendo? Porque o cérebro é dependente de glicose. Sim, é verdade. E de onde vem essa glicose?
o fígado, o nosso camarada Figueiredo, ele vai pegar a frutose e vai quebrar ela em glicose, tá? Ele vai mudar essa conformação da frutose para glicose e vai fornecer glicose para os órgãos que necessitam glicose no organismo. Quem faz isso é o fígado. Nós não precisamos ingerir glicose, não deveríamos fazer isso, porque muito facilmente vamos saturar a célula com glicose, muito facilmente podemos elevar a quantidade de insulina no organismo e o excesso de insulina é prejudicial. Agora, um outro grande problema que leva ao diabetes, gente, pasmem, muito pior do que a alta ingestão de glicose, é a ingestão de gordura em excesso. Tá? A gordura, sim, é um grande vilão na resistência à insulina, principalmente. Tá? Porque a gordura ela vai atrapalhar a sinalização da insulina. E aí a insulina começa a aumentar, porque o fígado olha para aquilo e fala, o pâncreas olha e fala, poxa, essa insulina não está dando conta, eu vou produzir mais insulina. Só que aí o excesso de insulina também gera vários outros problemas. Tá? Então, gente, resumindo, as frutas contêm frutose. E para você conseguir ingerir uma quantidade excessiva de frutose através de frutas ou até mesmo de suco de frutas é praticamente impossível. Tá? Agora, xarope de frutose que você encontra em bebidas adoçadas, né, produtos industrializados adoçados com xarope de frutose, aí sim é um mega problema. Porque aí sim você tem uma dose gigantesca de frutose concentrada em um único alimento. Tá? E muitas vezes a frutose que é utilizada nos estudos científicos que dizem que frutose é um problema, é frutose de milho, tá, gente? É frutose derivada do milho e não de frutas, tá? Então, a gente tem que ter um certo cuidado com essa questão fonética de frutose, fruta, frutose, as pessoas fazem essa correlação. Não, fruta tem frutose e frutose faz mal. Gente, isso é um erro que até mídias gigantescas, tipo, enfim, mídias grandes, não vou citar nomes aqui, cometem esses erros, tá? De fazer essa relação de frutose com fruta. A frutose que faz mal é a frutose que está no refrigerante, por exemplo, na bebida adoçada, tá? Essa frutose, sim, é péssima. Frutose de frutas só vai te fazer bem. Tá? Então, espero ter esclarecido esse ponto que é dramático aí para muita gente. Inclusive, tem pessoas que são diabéticos tipo 2 que reverteram diabetes consumindo muita fruta, muito suco de fruta. Né? O que eles fizeram foi não ingerir gorduras em excesso, não ingerir amido, né? Que o amido, a molécula de amido é glicose. Tá? E aí é muito fácil você ter um excesso de glicose consumindo excessivamente o amido, né? O amido derivado dos grãos ou das raízes, tá? Então, basicamente isso. Falei um montão aqui, deixei uma aula aí. Então, vai ficar gravado, inclusive. Dúvidas? Gente, dúvidas? Tem um balãozinho aqui embaixo, tá? Uma interrogaçãozinha. Nesse balãozinho, vocês podem colocar as dúvidas de vocês, tá? Gratidão aí pelos comentários incríveis aí de cada um de vocês. A gente ama muito vocês todos também, tá bom? E é isso, fiquem aqui com a gente até o final para ver quem vai aí participar e concorrer a uma vaga na Inspirare gratuita para fazer essa limpeza intestinal efetiva. Com certeza. E aí, agregando um pouquinho em cima disso, né, gente, por curiosidade, só para curiosidade de vocês, sabiam que verdes, folhas, também contêm frutose? Quantidade muito menor do que as frutas. Mas então, a gente vê pessoas que estão fazendo protocolos, por exemplo, de limpeza, e às vezes focam 100% em folhas. Que é interessante? É super. Para algumas pessoas, inclusive, vai ser necessário. Porém, a gente tem que lembrar que no protocolo da Inspirare a gente tem que entrar com a adstringência. O que é a adstringência? Ela justamente vai ser o próximo ponto aqui que a gente vai trazer de benefícios. O protocolo de sucos, ele permite uma adstringência suficiente para auxiliar no esvaziamento dos intestinos. Uma alimentação sólida, né, por mais que seja frugívora, crudívora, muitas vezes não vai ter a adstringência suficiente para puxar detritos intestinais, para eliminar, talvez, certos micro-organismos que estão ali em excesso, povoando, né, a nossa microbiota e atrapalhando em várias questões e trazendo um pouco do que a gente trouxe na última live, que é desbiose, certos desequilíbrios metabólicos e por aí vai. Tá? Então, para quem está aqui e não assistiu a última live, assista, porque é complementar ao que a gente está trazendo aqui hoje. E outro benefício também, né, justamente
sobre limpeza intestinal. E para as pessoas que estão aqui, que eu sei que já participaram da Inspirare, ó. Quem participou, gente, manda um euzinho aí embaixo pra gente ver quem tá aqui, ó. Beatriz, eu sei que tá aqui. A V, eu sei que tá aqui. Enfim, tem a galera que já participou. Enfim. E justamente, quando a gente fala de limpeza de placa mucoide, gente, placa mucoide é justamente uma placa, como o próprio nome diz, que é composta de muco, excesso de muco, porque lembrando, muco não é vilão, tá? O muco, ele faz parte do nosso processo do corpo de defesa, tá bom? Também. Então, produção de muco faz parte. Porém, o excesso de muco, somado a essas camadas grossas, né, que o Will já trouxe, de amido, excesso de talvez certos alimentos não muito legais que vão criando, que nem sabe aquela lesminha que passa no chão e deixa aquele rastrinho daquela coisa grudada? É o alimento que vai passando e largando resquícios para trás e que a gente não quer aquilo, mas que vai se acumulando, acumulando, acumulando. E ao longo dos anos, possivelmente aí alguns de vocês podem ter mais de 2 quilos, perdão, mais de 2 quilos sim, mas até 25 quilos de placa mucoide estocada nos intestinos. Já foram feitos muitos testes demonstrando que sim, uma pessoa com uma alimentação meio considerada comum de hoje em dia, que eles chamam de SAD diet, né, que é a Standard American Diet, que é a alimentação mais standard de hoje em dia, com muito amido, muito processado, muito laticínio, alimentos de origem animal, costuma ter pelo menos aí uns 2 até 25 quilos de placa mucoide. Essa placa mucoide acumulada nas paredes intestinais, o que ela faz? Ela atrapalha na absorção de nutrientes. Ela, inclusive, pode ser casinha para certos, sim, parasitas. Então, por isso que a gente trouxe lá no início da live que desparasitação é modinha, mas é uma modinha que não deveria ser a modinha. A modinha deveria ser isso aqui, esse processo de sucos, né? Porque quando a gente entra no processo de limpeza verdadeira, a gente não precisa de desparasitação. A desparasitação vai ser só em casos assim, que tipo, cara, a parada tá estratosférica, não tá tendo controle, só que só não tem controle quando o nosso ambiente interno, e aí lembrem lá da teoria de terreno, super falada na naturopatia, no higienismo, quando o nosso terreno interno está propenso a essas sujidades. Por exemplo, a gente não vê urubu para tudo quanto é lado, só onde tem carniça. Então, mais ou menos isso que rola com os parasitas. Eles só vão estar onde tem carniça. Tá? Então, quando a gente pensa, isso aqui é a melhor coisa, não é a limpeza de fígado, não é a desparasitação, né? Ser alimentação saudável. A alimentação saudável deveria virar moda. Deveria ser uma moda, alimentação crudívora, frugívora, né? Exclusão total de produtos alimentícios processados e ultraprocessados. Claro que tem produto bom, tem. Eu consumo alguns produtos alimentícios legais, mas produtos ultraprocessados, produtos com componentes refinados, produtos químicos, conservantes, flavorizantes. Gente, isso tudo deveria sair de moda e entrar na moda, se alimentar majoritariamente à base de frutas e verduras e vegetais. Essa deveria ser a moda, né? Para que a gente não fique alimentando micro-organismos patogênicos, que é o que ele está falando. Ela está falando de micro-organismos patogênicos. Tá? E não só micro-organismos patogênicos, mas até mesmo os benéficos, quando eles começam a crescer demais, se proliferar em excesso, né? Vou dar um exemplo. A pessoa que come muito carboidrato, seja lá qual for a origem do carboidrato, se ela come majoritariamente carboidrato, às vezes pula 4, 5 dias sem comer nenhuma outra vegetal, ela começa a ter um supercrescimento de bactérias que digerem carboidrato. Vai ter problema, porque quando um grupo de bactérias cresce demais, acaba inibindo o outro grupo, né? Então, as bactérias que digerem proteínas e que digerem gorduras vão ser prejudicadas pelo excesso de carboidrato. Mas eu devo dar uma ressalva aqui, desculpa ele rapidamente, que mesmo assim é natural no ser humano saudável ter uma proporção de bactérias que digerem carboidratos um pouco maior do que a que digere proteína e que digere gordura. E eu fiquei muito maravilhado quando eu descobri isso, quando eu olhei para um gráfico taxonômico de micro-organismos e eu vi que a proporção de bactérias que digerem carboidratos é sempre um pouco maior do que a que digere gordura e proteína. Eu falei, cara, isso é incrível, porque isso corrobora com a dieta que a gente vive, que é o 80-10-10, né? Que é uma dieta onde você se alimenta majoritariamente de carboidratos. Obviamente, esses carboidratos são frutas e não amido, tá? E não mandioca, batata, grãos, né? Estamos falando de frutas. E 10% de gordura, 10% de gordura,
tá? De proteínas, tá? Então, quando você olha esse gráfico taxonômico, né, que é um gráfico que mostra ali os tipos, as famílias de micro-organismos, né, os tipos, as cepas, as espécies, você vê que as de carboidrato sempre são um pouco maior, mas ela também não pode ser muito maior, tá? E as de proteína e de gordura também não pode ser muito pouco, né? Então tem que haver um equilíbrio, tá? E quando você faz uma limpeza intestinal, você está limpando a casa, você está dando um reset na casa. Você está reequilibrando isso, você está reorganizando essa proporção e micro-organismos patogênicos vão embora, porque eles não têm onde se agarrar mais, né? Principalmente parasitas. Não tem mais onde se enfiar debaixo de um tapetinho, não tem mais onde ficar agarrado, eles vão embora, tá? Então, só esse adendo gigante aí. Não, adendo incrível. Então é isso, é um reequilíbrio, né, da nossa microbiota que a gente pode sim proporcionar com um protocolo, com um processo, para tirar essa palavra protocolo, com um processo como esse, né? Então, quando a gente entra também para entender um pouquinho mais, eu acho que vale a gente lembrar que tem uma frase que eu gosto bastante, que eu deixo tá até aqui anotada no meu papelzinho, porque é uma frase que eu adoro, né, de um naturopata, médico naturopata americano, que já não está mais vivo, tá, gente? Ele é de bastante tempo atrás aí. Lembrando que a naturopatia, para quem não sabe, é tão antiga quanto a medicina, tá? Então, enfim, esse naturopata, Bernard Jensen, o nome dele, ele dizia o seguinte: doença não é a presença de algo ruim, e sim a falta de algo essencial, tá? Então, quando a gente entra nesse processo de conversar aqui um pouco mais sobre esse tipo de processo, que é o Solid Food Vacation na base de sucos coados, e por que hoje em dia eu estou começando a usar mais esse termo, Solid Food Vacation na base de sucos coados. Solid Food Vacation, para quem não entende inglês, significa férias de alimentos sólidos. A base de sucos coados, porque justamente a gente pode fazer um Solid Food Vacation na base de água, que é o jejum de água, ou um Solid Food Vacation na base de nada, que é o jejum a seco, por exemplo, né? Então aqui a gente está falando de um Solid Food Vacation na base de sucos coados. Abundância de sucos coados, não é pouquinho, porque para a gente conseguir fazer uma limpeza, uma varredura desse nível, gente, é necessário um volume um pouco mais elevado de suco. E aí, enfim, a gente não precisa entrar nos detalhes aqui agora, né, de como é o processo, mas para quem quiser participar, venha com a gente e fica aí até o final, né, para ouvir aquela surpresinha que a gente já falou. Mas, e aí, trazendo esse ponto do que é a ausência de algo essencial, o que seria algo essencial para a gente quando a gente pensa em nível intestinal? Primeiro, reparo celular, tá? Então, regeneração celular é algo que a gente consegue propiciar com uma depuração nesse nível, tá? E aí, quando a gente fala de regeneração celular, reparo celular, a gente também entra para falar um pouco mais dos efeitos anti-envelhecimento. Porque, claro, que quando a gente fala de reparação celular, a gente também está falando em todos os níveis. Não é só nível células intestinais, é nível corpo, né? E um protocolo desse, dependendo da forma como é feito, a gente pode entrar num grau mais baixo, mas ainda presente, de autofagia, inclusive. Lembrando que a autofagia, ela está presente sempre, tá? O nosso corpo está sempre utilizando da autofagia para a regeneração. Só que é claro que o boost de autofagia que rola em jejuns, jejum de água, jejum a seco, não é tão alcançado no processo de sucos pelo motivo lógico. A gente vai estar ingerindo, sim, calorias. E para quem se preocupa, será que eu vou ficar fraco? Saibam que a gente consegue alcançar, às vezes, até 5.000 calorias, se necessário, não é tão necessário para a maior parte dos casos, ingerindo suco de uma maneira mais fácil do que se a gente estivesse consumindo sólidos. Porque a gente está utilizando um volume menor, né, em termos estomacais, para colocar esse líquido para dentro, já que a gente retira as fibras insolúveis, tá? Então, esse é um ponto muito legal. E aí, justamente, também lembrar que um processo como esse vai baixar também as reações inflamatórias. E para muitas pessoas que têm quadros inflamatórios, seja processos autoimunes, por exemplo, desde psoríase, hipotiroidismo, ou enfim, não importa, uma série de questões aqui que podem rolar, até mesmo a diabetes, que o Will já trouxe, muitas pessoas consideram a diabetes autoimune, tá? Tem muitos autores que consideram a diabetes um tipo de doença autoimune também, né? E aí a gente entra no processo de compreender que quando a gente baixa essas reações inflamatórias, a gente melhora também o nosso sistema imune. E o sistema imune, ele está localizado, né? 70% aí das células do sistema imune estão nos nossos intestinos. Se a gente abre espaço para elas respirarem, é que nem uma casa que você nunca abre a janela, que você nunca tira pó, que você nunca tira teia de aranha, que você nunca limpa o chão.
quem vive ali dentro está triste. Então, as suas bactérias, elas eventualmente também entram nesse processo de se sentirem, né, tristinhas se você não permite essa limpeza, tá? Estou usando aqui uma metáfora, mas é justamente para a gente compreender que é que nem a gente se sentir enclausurado numa casa suja. A gente não vai ser a gente mesmo. Então, o teu intestino também não vai ser ele mesmo, essencialmente, se ele está sempre sujo. Então, protocolos como esse são protocolos que a gente adentra uma desintoxicação e que deveriam ser repetidos de tempos em tempos. Talvez, dependendo do período que a pessoa faz, não que ela faça, pode ser uma vez, ou duas vezes, ou três vezes, ou quatro vezes ao ano. Né? Tem pessoas que se propõem, às vezes, sair da própria Inspirar e com tudo que aprenderam, com todas as ferramentas, e seguir mais um período. Né? E tem pessoas que não. Tem pessoas que já voltaram e fizeram Inspirar mais de 15 vezes. Eu já contei nas mãos aí quantas pessoas já participaram da Inspirar tantas vezes. E é claro que assim, isso demonstra alguma coisa, demonstra que realmente o protocolo é interessante, esse processo é interessante. Né? Enfim, vou passar um pouco para o Will complementar e vou ler aqui os comentários de vocês enquanto ele vai falando. Não, eu acho que é isso. Existem várias possibilidades, né, de benefícios desse processo, né, dessas férias de alimento sólido. Né? Ela pode ser benéfica, de fato, para todos. Né? Para quem já tem uma alimentação verdadeiramente saudável, é muito bom fazer esse intervalo de alimento sólido, né, e deixar o teu organismo abrir mais espaço para esse organismo se regenerar, tá? Isso é muito importante, mesmo para quem já tem uma alimentação verdadeiramente saudável. É bacana você, eventualmente, e eu não garanto, não, eu garanto, esse final de semana eu vou fazer, eu vou abrir esse espaço, a gente já combinou, né? Que eu tenho aula esse final de semana, então eu vou ficar em aula das 8 da manhã às 6 da tarde, sábado e domingo, e eu vou ficar só de sucos, né? Porque eu tô sentindo de dar esse espaço. A minha alimentação é linda e maravilhosa, mas eu tô sentindo de dar esse espaço, saca? Porque às vezes, mesmo com uma alimentação bacana, você, sei lá, pode exagerar em algum momento, em alguma coisa, e gera um certo desequilíbrio. É bom estar abrindo esse espaço, e o seu corpo ele vai te pedir esse espaço, né? Agora, para quem ainda tem ainda uma alimentação tudívora, né? Que nem ele fala, para quem tem essa alimentação tudívora, putz, é mais crucial ainda você abrir esse espaço aí pelo menos 2, 3 vezes no ano, né? Você fazer essa limpeza intestinal para que o seu trato gastrointestinal, que é repleto de células sinalizadoras, todo o trato gastrointestinal digestivo, ele tem sinalizadores ao longo de todo esse tubo digestivo que começa na boca e finaliza no ânus. Se você quiser entender melhor como funciona o trato digestivo, assiste a última live que a gente fez. Né? Na live da semana passada, a gente explicou bem o trato gastrointestinal, os eixos intestinais, né? A gente falou do eixo intestino-cérebro, do eixo intestino-imunidade, fígado, coração, rins, tá? Então, quando você faz uma limpeza intestinal efetiva, você está tendo infinitos benefícios cognitivos, tá? Então, ansiedade, depressão, você previne Alzheimer, previne Parkinson, tá? Quando a gente pensa em doença metabólica, você pode aí pensar no diabetes, né? Você pode pensar na própria resistência à insulina, você pode pensar em artrite reumatoide, artrose, aterosclerose, enfim, alergias alimentares. Gente, esteatose hepática, né, que é a doença do fígado gorduroso, né, doença hepática não alcoólica, doenças renais crônicas, tá? Então você está evitando tudo isso que a gente conhece. Né? Todo mundo tem, gente, na família, alguém que desenvolveu câncer, alguém que desenvolveu diabetes, alguém que desenvolveu a doença hepática não alcoólica de fígado, enfim, uma série de problemas. E vocês vão ver na live que a gente fez semana passada que a maioria dessas doenças começam no intestino. Começam em um intestino obstruído, né? Em um intestino repleto de micro-organismos patogênicos. Então, basicamente, é algo assim muito natural se fazer uma limpeza, né? Eu digo natural porque, olha só,
para quem aqui, eu tenho certeza que tem pessoas nessa live que já leram o livro O Evangelho Essênio da Paz. E neste livro, escrito por Jesus ali nos manuscritos que Jesus falava, nas palavras de Jesus, e que os essênios iam escrevendo esses manuscritos, né? Ele já falava sobre a necessidade de você se posicionar com as suas partes traseiras viradas para cima, né? Você se posiciona numa árvore, pendura uma cabaça com água e deixe que aquele líquido flua pelas suas partes traseiras e promova uma limpeza. Gente, olha só, estou falando do Evangelho Essênio da Paz, dos manuscritos encontrados no Mar Morto milhares de anos atrás. Então, isso já era citado lá atrás. Existem animais na natureza que fazem enema, tá? A limpeza intestinal ela não é só o enema, tá? Muito pelo contrário, vai muito além hoje em dia, ainda mais com o tanto de ferramenta que a gente tem. Mas existem animais na natureza que algumas aves, né, que puxam a água no bico ali e eles alcançam ali o ânus deles e injeta aquela água para dentro, tá? Então, até os pássaros, até animais na natureza fazem isso, tá? Então, a limpeza intestinal, ela deve ser algo encarada como algo natural, tá? Então, a gente tem que perder aí essas doideiras que a gente enfiou na cabeça, coisas que a gente aprendeu na escola, de ter nojo das fezes, É óbvio que, assim, se você come carne, se você come... Desculpa, tá, gente, se as pessoas aqui, se tem pessoas aqui que ainda comem carne, eu sei que não é um processo tão simples parar de comer determinados alimentos, mas quando você come alimentos de origem animal, de fato, eu também teria nojo das minhas fezes, porque imagine só que o metabolismo da carne, por exemplo, ela gera subprodutos cujo nome são cadaverina, putrescina e vários outros metabólitos com esses nomes esdrúxulos. Então, de fato, é para ter nojo do cocôzinho mesmo. Agora, se você come frutas e vegetais majoritariamente crus, não tem por que você ter nojo do seu cocô, das suas fezes, tá? Inclusive, não sei se eu poderia falar isso aqui, Eliana. Mas, gente, a gente não usa mais papel higiênico. A gente usa uma garrafinha d'água, tá? Para limpar as partes traseiras depois das necessidades. Joga a água ali, põe a mão para trás, a água cai na mão, bate no furico, lava o furico, aí tu joga mais água e dá uma sacudida ali, entendeu? A gente não usa mais papel higiênico. Papel higiênico é loucura, gente. Pegar aquele papel que, sei lá, que produziu aquilo, né, tóxico, passar aquilo no meu furico. Gente, tá maluco, sabe? Então, foi uma das melhores coisas que a gente fez na vida, né? Que eu fiz, pelo menos, parar de usar papel higiênico. Tá louco, sabe? Ficar esfolando ali aquela região tão sensível, né? Gente, coloquem as perguntas aqui no balãozinho, tá? Na interrogação. A gente a gente já vai entrar para as perguntas, né, Eli? Quer trazer mais alguma coisa sobre a limpeza? Eu acho que Quero basicamente falando ponto, que na verdade é meio geralzão. E aí a gente já vai para as perguntas. Eu vi que já tem algumas lá no balãozinho. Quem mandou aqui nos comentários, se puder jogar lá no balãozinho, para a gente é mais fácil depois da gente ter um controle, tá, gente? E lembrando, para quem ficar até o final, a gente vai explicar um pouquinho daquela surpresa de quem quer participar aí gratuitamente da Inspirare, tá bom? Que é essa vivência virtual para limpeza intestinal efetiva, tá? Bom, então o que eu queria agregar, só antes da gente passar para as perguntas, é que justamente assim, quando a gente pensa que foi já eu acho que talvez foi o nosso fio da meada da live inteira. E só para vocês saberem, gente, a gente planejou que a gente ia falar 20 minutos. E depois a gente ia passar para, tipo, divulgar a vivência e responder perguntas, e a gente já está aqui há quase 45, né? Como se a gente fala pouco, né? A gente gosta pouco de falar sobre esse tema. Mas, enfim. Então, o que eu queria trazer só antes da gente entrar aí para as perguntas é um lembrete de que quando a gente pensa em regeneração, né? Na naturopatia a gente chama de regeneração do sistema basal, ou seja, da nossa matriz como um todo. Isso aqui, bem ou mal, faz parte da nossa matriz. A nossa matriz não é só física, tá? Também é energética, emocional, mental e por aí vai. Então, a regeneração do nosso sistema basal envolve isso tudo. E o que faz parte dessa regeneração? Tem 4 fatores aí que são considerados na naturopatia como cruciais dentro de uma regeneração de sistema basal. O primeiro é a alcalinização.
E a alcalinização a gente pode alcançar por meio de alimentação, né? Uma alimentação mais puxada para o alcalino, que é uma alimentação essencialmente frugívora, tá? Claro, pode-se conter alguns outros itens fora disso? Pode, mas desde que a nossa alimentação seja majoritariamente, quem sabe aí 70, 80, 90% frugívora, a gente já vai estar inclinado para a alcalinização. E quer processo mais alcalino do que esse? Não tem. Né? Então, esse processo aqui é uma alcalinização express e, tipo, dosagem, entre aspas, cavalar de alcalinização. E é claro, gente, que alcalinizar em excesso é um problema também, né? Só que a gente vive no mundo atual tão acidificante em outros níveis, não só em nível alimentar, em nível estresse, em nível isso daqui, ó, essa luz acesa, em nível Wi-Fi 3G, tudo ligado na cabeça, em nível produtos de limpeza que muitas pessoas utilizam, e ó, na Vivência Inspirar a gente ensina a limpar a casa sem utilizar as porcariadas, tá? Tem também esse conteúdo lá. Então é uma vivência bem completa. A gente não fala só sobre limpar intestino, não. Né? Enfim, até certas práticas de respiração também auxiliam na alcalinização. Tem práticas que são o oposto, que auxiliam, inclusive, a acidificar mais. Como, por exemplo, vocês devem conhecer Wim Hof, que é aquele Iceman, né, o homem do gelo. Ele ensina técnicas que já são mais acidificantes, mas existem técnicas de respiração que são técnicas mais alcalinizantes, tá? Então, uma série de fatores que vão entrar na vivência são inclinadas para o lado da alcalinização, que é esse primeiro aí desses 4 pontos dentro da regeneração basal, tá? O segundo seria desintoxicação. Acho que eu nem preciso entrar muito nele, porque vocês já entenderam que isso daqui é basicamente um protocolo de desintoxicação. E só vale lembrar aqui rápido que a gente está sempre se desintoxicando. Não existe a gente, não, eu vou tomar o suco para desintoxicar. Não. O corpo já se desintoxica. Ao ficar de sucos exclusivamente, a gente só está literalmente saindo do caminho, deixando o corpo fazer o que ele precisa fazer e munindo ele das ferramentas que ele precisa, dos nutrientes que ele precisa para fazer esse processo, né? Então, isso é um lembrete, tá, gente? Muitas pessoas falam, eu vou tomar o suco detox, porque o suco é milagroso. Não é o suco, é o teu corpo que é milagroso. O nosso corpo é incrível, ele aguenta porrada, perdão a palavra, mas ele aguenta muita porrada ao longo de muito tempo. Só que se a gente sai do caminho dele... Oi? O suco dá o suporte para o fígado fazer a detoxificação. Né? Mas quem faz a detoxificação é o fígado. O suco faz o suporte. Ele ampara o fígado para detoxificar, né? Isso. E a gente tem os outros órgãos, né? Então, a gente também entra aí nesse processo de quais são os órgãos de excreção, né? Que, claro, intestinos estão aí no meio, além do fígado, os rins, né? A gente tem também pele, tá? Pulmões. Todos esses fazem parte do processo de desintoxicação e muitas linhas da naturopatia consideram que a gente tem que dividir em nível de carga potencial de desintoxicação por 5 mesmo. Então, por exemplo, os pulmões têm a função aí de 20% da desintoxicação, o fígado 20%, intestinos 20%, pele 20%. Então, na Inspirar, a gente ensina vocês a auxiliarem todos esses órgãos de excreção a funcionarem da melhor maneira, tá? E aí, outro ponto dentro dessa regeneração de tecidos, regeneração basal, nutrição. E aí, óbvio, se a gente está oferecendo nutrientes suficientes para o nosso corpo fazer o processo de limpeza, incrível. Né? Só que se o nosso corpo não tem os nutrientes suficientes para desintoxicação, aí que fica meio complexo. Por mais que a gente esteja, entre aspas, entrando num processo de limpeza, certas coisas podem ficar para trás se a gente não tem o suficiente ali para ser munição do processo de limpeza. Por isso que, inclusive, dentro da Inspirare, também tem uma sugestão incrível do Will de suplementos, né? Então, o Will, como nutricionista, ele pode indicar suplementação, sim. Então, ele vai trazer a suplementação indicada para esse processo de desintoxicação, tá? E o último ponto seria energia. Então, quando a gente pensa em regeneração, a gente tem esses 4, né, pezinhos aí dessa mesa regeneração, que seria, novamente, alcalinização, desintoxicação, nutrição e energia. E energia, gente, tá em tudo, é intrínseco. Seria simplesmente um ponto aí pra gente mencionar, mas que tudo, inclusive isso daqui, esse caderno que está aqui tem energia. Tudo que tem átomos tem energia. É óbvio, em muitos pontos a gente fala de energia potencial, então um caderno tem muito mais energia potencial do que energia cinética, por exemplo, né? Mas a gente tem que lembrar que tudo nesse âmbito terrestre, universo, é energia. Tá? Então a gente vai canalizar no processo da Inspirare essa energia para uma limpeza mais profunda. Tá? Então, enfim, deixa eu ver aqui. Eu acho que a gente já pode passar para as perguntas, né? Eu não sei se você quer complementar alguma coisa. Não, eu acho que é isso.
Mas esse assunto da energia é sempre muito interessante, né? E quando você elimina elementos que estão sugando a sua energia, cara, tu se sente renovado energeticamente também, né? Então esse é mais um dos benefícios de uma limpeza intestinal, é você ah, se limpar também energeticamente, né? Porque tudo, de fato, tudo é energia, inclusive o que nós comemos é energia, né? Talvez muitos aqui não saibam, mas eu tenho uma formação em radiestesia e através do uso da ferramenta pêndulo, né, e da régua de Bovis, eu mensurei a energia de diversos alimentos. E produtos alimentícios sempre tinham uma energia ali mais perto da energia do câncer, por exemplo. Tá? Então, quando você pegava ali uma fruta, um vegetal fresco, ele sempre tinha uma energia na casa ali dos 7.000, 7.500, 8.000, na escala de Bovis ali, né? Que são os angstroms. Tá? Então, eles sempre têm uma energia acima do ponto médio, que é o ponto de saúde, que é 6.500 angstroms. Né? Então, isso é incrível, isso é lindo, quando você mensura a energia. Então, assim, esse é um dos motivos pelo qual eu parei de comer diversos alimentos, porque eu me perguntava qual é a energia deste alimento que eu estou introduzindo no meu templo sagrado. Esse alimento, ele tem uma energia que ele vai sugar a minha energia vital, ou ele vai complementar e aumentar a minha energia vital? E, gente, não tem coisa pior do que você ter coisas grudadas no intestino e você ficar literalmente com aquela sensação de enfesado, tá? Eu era uma pessoa muito irritada, né? E aí, dependendo do biotipo da pessoa, para alguns é mais prejudicial ainda ter vários dejetos grudados nas paredes do intestino. Isso gera hemorroida, isso gera endotoxemia, né? Que é quando toxinas começam a passar para a corrente sanguínea através da barreira intestinal, que é prejudicada ali pelo consumo de ultraprocessados, de bactérias patogênicas, de glúten, de caseína do leite, tá? Então, eu posso entrar aqui na primeira pergunta já, então, Eli? Porque teve... vamos lá. Pingou uma pergunta aqui que envolve essa questão de alimentos de origem animal, né? Então, o colega perguntou ali sobre a B12, mas a B12 não vem só de alimentos de origem animal? Não. E eu arrisco a dizer, e um dia nós vamos ter algum estudo comprovando isso, de que, na real, já tem estudos comprovando, né? Os estudos já demonstram que a microbiota intestinal produz, né? Isso é mais que conhecido há muitos anos. A nossa microbiota intestinal produz vitaminas do complexo B, produz vitamina K também, né? E alguns outros metabólitos importantes para o nosso organismo. Então imagine só, o seu intestino, as suas bactérias, coleguinhas benéficas, produzem vitaminas do complexo B. E não é diferente com a B12. Porém, eu arrisco dizer que nós sofremos uma erradicação das bactérias que produzem a B12. Tá? Então, ao longo da história, os antibióticos que foram introduzidos na vida do ser humano, né, toda essa evolução aí da indústria farmacêutica, eles foram erradicando o intestino humano das bactérias que produzem a vitamina B12. Hoje nós temos uma baixíssima produção de vitamina B12 no intestino, num ponto do intestino que a gente não consegue absorver. Tá? Então, nós precisamos, infelizmente, suplementar a vitamina B12, inclusive as pessoas que se alimentam de carne também, tá? Porque a bactéria, ela vem ali da graminha, do mato. Só que o boi não come mais mato, não come mais capim, tá? A galinha não cisca mais na terra, come grão transgênico, repleto de micotoxinas, que vai fazer o quê? Essas micotoxinas vão lá no seu intestino, causar hiperpermeabilidade intestinal e prejudicar mais ainda aquilo que já estava ruim, tá? Então, essa limpeza intestinal, ela também promove ali um reset para que você recolonize o seu intestino a partir dos próprios alimentos, e a gente vai indicar para cada um, né, como fazer essa recolonização intestinal, né? A gente vai passar todas as estratégias para as pessoas e você recolonizar o seu intestino com bactérias benéficas, bactérias que produzem butirato, acetato, propionato, que são ácidos graxos, tá? Que são metabólitos que nutrem as células intestinais. E uma célula intestinal bem nutrida,
ela vai produzir compostos que vão viajar pelo seu corpo inteiro, que vai fazer o seu cérebro pensar, sua mente raciocinar, seu coração bater, seu pulmão metabolizar o oxigênio, enfim, vai fazer tudo funcionar perfeitamente, tá? Então, B12, na verdade, ela vem do solo, né? E aí é fermentada no nosso intestino, né? E ali também a nossa microbiota também produz B12. Então, ou vem do solo, ou vem da nossa própria microbiota, ou deveria vir da microbiota, né? Mas o consumo aí dos metais pesados, agrotóxicos e antibióticos fez a gente perder essa capacidade, né? Enquanto o animal que come capim, ele sim tem essa capacidade de produzir na microbiota dele, tá bom? Bem legal, até só complementar isso antes de a gente passar para uma próxima, que em nível estatístico, tá, gente? Eu sei isso de cabeça só porque eu já tive que pesquisar muito para responder na minha família, eu sou de família de médico. Então, assim, às vezes eu tinha que pesquisar, antes mesmo de eu entrar na naturopatia, eu pesquisava para conseguir explicar o porquê do que eu estava fazendo, né? Então, vamos lá. B12. Cerca de 45% das pessoas que consomem alimentos de origem animal precisam suplementar. 45%. Tá? E aí é esse lembrete, inclusive, do que o Will trouxe, e de lembrar que por mais que hoje em dia a gente tem, às vezes, até galinhas que se inciscam e boizinhos que comem no pasto, etc., o próprio solo, ainda mais brasileiro, tá pobre. Então, inclusive, muitos desses vão ter questões. E é por isso que mesmo as pessoas que comem orgânicos precisam estar de olho nessas taxas. E até aproveitando, falando de taxas, né? Porque a gente teve aqui uma pergunta que subiu, bem legal. Deixa eu até puxar ela aqui. Ó, da Jaque. É necessário fazer exame antes da Aspirare? A Aspirare é a vivência, tá, gente? Para quem tá entrando aí e não sabe o que é Aspirare, é a vivência virtual que a gente tá falando. É legal fazer o exame pré-Aspirare, assim como é legal fazer um exame pós-Aspirare. Justamente para vocês, inclusive, constatarem o quanto é necessário um processo como esse. É claro que a gente também não pode ter a presunção de dizer que vocês vão mudar a vida inteira de vocês em 15 dias. Não é assim que funciona. A Aspirare, ela é um processo, sim, muito profundo. E dentro do que se estuda na naturopatia, a gente sabe que um protocolo de desintoxicação focado, como é esse processo de solid vacation na base de sucos, os primeiros 15 dias são os dias que a gente mais joga porcaria para fora, mais toxina para fora. Então, são os dias que mais vão ter efetividade de uma limpeza mais profunda. E, eventualmente, a gente dando segmento, a gente vai continuar desintoxicando, sim. Seja no suco, seja numa alimentação mais leve, numa alimentação mais plant-based, mais crua, mais frugívora, não importa. Quanto mais a gente conseguir se focar numa alimentação natural, e quando a gente fala natural, gente, lembrando do que já foi trazido. Hoje em dia, a gente vê muitos naturopatas, inclusive, e eu que nem falei, fiz pós-graduação em naturopatia clínica aqui no Brasil para ter um papel brasileiro, porque eu já tenho graduação lá de fora. Mas a gente vê muitos naturopatas sugerindo grãos integrais, sugerindo carne, laticínios. Não dá mais para fazer isso no mundo atual, com a quantidade de toxinas que são colocadas, seja na alimentação desses bichinhos, seja um monte de remédios que eles tomam, seja inclusive os outros níveis de poluição que a gente recebe. Então, assim, muitas vezes a necessidade de um exame pré, um exame pós, é para a gente constatar o quanto a gente consegue ajustar, mas também o quanto a gente ainda tem para caminhar, né? Porque às vezes a gente fala, fiz 15 dias, show, chuto o balde. Não é por aí, tá? Então aqui a nossa intenção é dar as mãos, é ensinar, né? Que nem, acho que, não lembro qual é a expressão, mas basicamente ensinar vocês a caminhar o caminho, só que a gente não pode caminhar o caminho por vocês. Né? Então, o processo da Aspirare é a gente munir vocês de informação e de conhecimento, para isso, eventualmente, com experiência, porque sabedoria só acontece quando a gente experimenta aquilo na gente, se tornar sabedoria para vocês, que nem é sabedoria para a gente. A sabedoria é apenas quando a gente coloca o conhecimento na prática. Não fica só lendo, ouvindo. Então, muitos de vocês talvez estejam aqui adquirindo conhecimento, mas ainda não praticaram para acessar a sabedoria desse processo. Então, quando a gente acessa a sabedoria, meia palavra basta. A gente nem precisa mais utilizar palavras. Então, eu imagino que muitos de vocês que estão aqui já acessaram essa sabedoria. E outros estão buscando acessar. Então, venham com a gente nesse processo, né? Vai ser bem legal. Não sei se você quer agregar alguma coisa com relação aos exames, Will. Eu quero sim, eu tive até uma ideia, inclusive, ali. A gente pode, para a galera que for entrando para a vivência, a gente pode indicar alguns poucos marcadores para quem quiser fazer o exame. A gente vai falar para vocês quais marcadores fazer, tá, antes da vivência e quais fazer depois da vivência. Né? A gente põe ali um TGO, TGP,
um hemograma, vai gastar ali, sei lá, 40, 50 reais, vai fazer o exame antes da vivência, e aí mais 40, 50 reais, tu faz o exame depois da vivência. Não é uma regra, mas é incrível. Se você fizer isso, vai ser incrível, né? Gastando pouco, né? E falando em gastar, gente, olha, quem já veio para a Inspirare sabe o que é essa vivência. Agora imagine que a gente vai entregar muito mais nesse novo formato da Inspirare. E a gente, para quem já veio, notou que houve uma atualização no valor da Inspirare, né? Então, a Elisa, né, como criadora da Inspirare, e eu junto ali também, a gente buscou auxílio profissional para compreender quanto de fato vale essa experiência Inspirare, né? Esse processo de estar com a gente por 15 dias, um acompanhamento bem de pertinho, né? Quanto vale um acompanhamento de 15 dias com 2 profissionais, um grupo de pessoas compartilhando infinitas informações ali. Gente, a gente levou, né, para análise e eu acho que na real ele vale muito mais que 12 mil reais. Né? A análise ali chegou em 12 mil, mas eu diria que valeria muito mais do que 12 mil reais, 15 dias com nós dois, colocando ali as pessoas para estar experienciando essa prática de limpeza intestinal, que vai muito além de uma limpeza intestinal, vocês notaram aqui nessa live, quem está aqui com a gente desde o início, né, sabe que vai muito além da limpeza intestinal. A gente está falando aqui de vocês garantirem longevidade com qualidade. Né? Eu imagino que as pessoas que estão aqui nessa live são pessoas numa faixa entre, sei lá, 25 a 45, 50, 55 anos de idade. Pessoas que querem chegar aos 80, 90, verdadeiramente saudável, sem depender de ninguém, limpando o seu bumbum, te dando banho, te carregando numa cadeira de roda. Meu povo, pelo amor de Deus, cara. Eu quero distância de um cenário desse. E eu imagino que vocês também. Né? E quando a gente pensa numa limpeza intestinal, a gente está falando de vocês andarem anos-luz na frente de quem não faz uma limpeza intestinal. A gente está falando de vocês começar um processo de garantir que vocês vão ter longevidade com qualidade, de que vocês não vão chegar na velhice incapacitado, sem conseguir andar direito, sem realizar os sonhos de vocês. Porque se você pegar uma doença autoimune, se você desenvolver uma doença autoimune que te deixe incapacitado de se locomover, de viajar, de pegar um avião, de comer o que você gosta, né? Óbvio, desde que não seja algo esdrúxulo, né? Mas a gente está falando aqui de longevidade com qualidade, autonomia, tá? Você poder realizar os seus sonhos, de você estar com a sua família, de você amar os seus filhos, ver os seus filhos crescerem, participar da vida dos seus filhos, né? E poder estar ali com as pessoas que te amam, né? E receber esse amor. Então, gente, é sobre isso, né? É isso que a gente dedica a nossa vida, eu e a Eli, e vários outros profissionais de saúde pelo mundo, nós dedicamos a nossa vida a isso, para que vocês também possam experienciar algo do tipo. Tá? Garantir essa longevidade com qualidade. Gente, eu perdi meu pai faleceu aos 65 anos de idade, cara. Ele nem me viu fazer a graduação, cara. Meu pai não viu meu irmão entrar num avião, meu irmão se formou piloto, saca? Tipo assim, gente, é de cortar o coração. E quantos de vocês aqui nessa live também já perdeu algum parente muito novo? A Eli perdeu a mãe dela com 45, né, Eli? 45 anos de idade, meu povo. Pelo amor de Deus, cara, é sobre isso. Essa experiência que a gente está tendo aqui agora, inclusive, tá? Então vamos junto, vem com a gente, faça essa limpeza no teu organismo, dê esse presente para a sua vida, para o seu organismo, tá? E para os próximos, tá? Para que a gente seja exemplo, para que a gente sirva de exemplo para a geração atual, para os próximos, para os amigos, para todo mundo, para a gente viver um planeta mais saudável, saca? A gente está num momento em que as coisas estão evoluindo na velocidade da luz, cara, sabe? Então, assim, é basicamente sobre isso. Desculpa me alongar aqui, mas é que essa parte pega, assim, sabe, gente? Então, é sobre isso. Venham para a Inspirare. A Inspirare valeria muito mais que 12 mil reais. E, gente, a gente está com um valor de R$1.500. R$1.500 para você passar 15 dias com a gente fazendo algo que não tem nem preço, tá? E, assim, pro ano que vem, muito provavelmente, não sei se na próxima já, mas
talvez na próxima ainda não tenho certeza, a gente ainda vai ver isso, mas as próximas espirais, elas sofrerão atualizações também. Porque é isso, o planeta está se atualizando, a vida está tudo se atualizando, a inflação subindo. Enfim, a gente precisa acompanhar isso, né? E quem dedica a sua vida a ter uma vida verdadeiramente saudável consegue prosperar e evoluir mediante ao caos. Tá? Não existe caos que possa te derrubar quando você é um ser humano que tem intestinos desobstruídos, que a sua mente funciona bem, que você não tem nada sugando a tua energia, você prospera em meio ao caos. Tá? Então, é sobre isso. Desculpa me alongar aqui. Não, tá maravilhoso. E aí, só lembrando, né? Já vou responder essa pergunta que eu fixei aqui embaixo, gente, do Wellington. Mas só lembrando, gente, que esse valor de 1.500, a gente está trabalhando com uma plataforma hoje em dia, então dá para parcelar em até 12 vezes, tá? Quem quiser parcelar, dá para parcelar, fica à vontade. Depois dessa live, a gente vai postar um story, cada um de nós dois, lá na nossa página do Instagram, ou aqui na nossa página do Instagram, para vocês pegarem esse link de inscrição. E quem quiser mais informações, ainda tá na dúvida, né? Corre, fala com a gente no privado, a gente está super aberto para explicar mais. Mas vamos lá. Pergunta aqui do Wellington, ó. Gostaria de saber como fica a vida de quem vive através de protocolos medicamentosos direcionados para doenças autoimunes com a visão da Spirale. Então, eu não sei se você quis dizer do tipo, segue tomando remédio se participa da Spirale. Não sei se foi nesse nível de pergunta, mas, gente, lembrando que aqui, tanto Will, quanto eu, a gente não pode mexer em nenhum protocolo médico, nenhuma indicação de medicamentos de médicos, a gente, como naturopata e nutricionista, pode mexer. Nem outros médicos deveriam meter pitaco, né, no que foi passado por outros médicos. Deveria existir um nível de conversa. Mas lembrando que já aconteceu, tá? Já aconteceu de, por exemplo, acho que eu trouxe isso na última live, não tem a ver com um autoimune do tipo psoríase ou hipotiroidismo ou nada disso, mas já passou uma pessoa pela vivência, mais de uma, na verdade, com diabetes, e essa pessoa era diabetes tipo 1, e ela veio para a vivência tomando uma dosagem X, que eu já não me lembro qual era, tá? Que já faz muitos anos isso. E ela, durante a vivência, foi diminuindo até não precisar tomar com sucos coados. Então, assim, quando a gente fala que vocês podem eventualmente passar por um processo desses para vislumbrar uma melhora de saúde, quem sabe desmamar, se desvencilhar de medicamentos num futuro próximo ou até de médio prazo, isso é super possível. Tá? E para quem tem algum quadro autoimune exacerbado, a gente tem sim nessa vivência, a partir do momento que vocês se inscrevem, uma anamnese, que vocês vão responder e que eu e o Will sentaremos juntos para analisar essa anamnese, olhar para o que a gente está propondo e sugerir, no nível individualizado, o que vocês devem fazer. Então, a partir de agora, a Spirale, ela é muito mais customizada do que antes, porque é isso. Antes eu era uma só, tocando uma vivência, às vezes, com 25 pessoas. Então, certos níveis de customização, uma vivência de 25 pessoas que eu ficava... E o Will se lembra disso porque ele estava comigo. Ficava o dia inteiro, da hora que eu acordava, a hora que eu ia dormir, respondendo perguntas. Então, agora, como somos 4 mãos, 2 pessoas, fica muito mais fácil da gente dividir essa carga e tornar o processo mais profundo ainda do que já era, porque quem já vivenciou aqui se sabe disso, sabe que era um processo profundo. Então, nossa intenção é poder também abarcar as pessoas que estão com quadros mais fragilizados para auxiliar a melhorar esse quadro. E quem sabe, no médio e longo prazo, até se quiser também seguir com a gente, né, acompanhamento individual com a gente, reverter isso, né? Porque a gente sabe que a base, né, da maior parte das ditas doenças, dos desequilíbrios atuais, é intestino. Então, aqui a gente está falando sobre isso também, né? Não sei se o Will quer complementar, porque eu tô consciente, gente, que a gente já tá em 1h08 e a gente vai tentar responder todas as perguntas que entraram, tá? E pra gente também não ficar com uma live muito longa. Vou tentar responder assim um pouco mais breve, tá? Mas só complementando, não há necessidade de você parar com algum medicamento se você estiver tomando algum medicamento. Então, se você toma metformina, se você toma, sei lá, levotiroxina, se você toma Puran, não há necessidade de você parar com o medicamento. Foi muito interessante esse caso desse rapaz que tomava insulina e ao longo da jornada ele foi tendo que diminuir a aplicação da insulina, e isso corrobora com o que eu falei antes. Lembra da pergunta sobre glicose? E eu disse que frutose não depende de insulina? Então uma pessoa que é diabética insulino dependente, ela pode reverter esse caso, tá? Fazendo a sucoterapia aí, a vivência com a gente, né? Ela consegue reverter, ela consegue
sair dessa necessidade de injetar insulina, tá? Porque é isso, a frutose, ela não depende de insulina, né? Então, bora aí, próxima pergunta, qual que é? Vamos lá, ó, uma pergunta aqui. A suplementação é feita durante o processo da Aspirare ou apenas depois? Eu vou responder, ou você quer responder, e assim, é coisa de 2 segundos. Vai, manda ver. Vai ter antes, vai ter durante e vai ter depois. A gente vai explicar isso tudo bem certinho ali, tá? Isso aí, venham para vocês saberem como é. Ó, pergunta aqui da Cristiane. Para quem não tem o hábito de fazer jejum, como começar? Gostaria de fazer 3 dias, mas sei que é um processo. Então, Cris, essa live aqui não é focada em jejum, tá? Então, você tendo dúvidas sobre jejum, querendo compreender mais, estudar mais, vem dar uma olhada num outro material que eu tô fazendo em parceria com um grande amigo nosso, né, que é o Daniel Peixoto, que é o Manual do Jejum. Se quiser, conversa comigo no privado, a gente está dando aulas ao vivo também sobre isso. Então a gente fala, e até porque eu vi que tem outras pessoas que falaram de jejum aqui nas perguntas, procurem, né, depois esse meu material, falem comigo se não encontrarem, tá? Que tá super completão também. Enfim, e até a Jaque também perguntou por que a gente sente mal fazer jejum. E aí, gente, às vezes a gente também tem relação com outros, não só no jejum, tá? Até um processo de sucos pode ter momentos que a gente sente certos sintomas não muito agradáveis. Isso faz parte da desintoxicação, tá? Muitas vezes, para resumir, eu vou deixar o Will complementar, muitas vezes o que rola é uma circulação muito mais expressiva de metabólitos tóxicos, né? E aí a gente, nesse processo de eliminação, pode ser que tenha um certo delay, ainda mais para pessoas que têm uma fragilidade, sei lá, suponha, tá? Renal, uma fragilidade hepática, um fígado que já está um pouco mais sobrecarregado, então um pouquinho mais pode levar a um enjoo, pode levar a uma sensação, né, de desconforto específico, dando um exemplo, uma dor de cabeça, né? Assim como a gente tem que observar que isso faz parte e é positivo. A gente não deve ter medo da sensação desagradável, porque faz parte da vida. Hoje em dia a gente vive numa sociedade em que todo sintoma ou toda sensação desagradável a gente foge igual o diabo da cruz, né? E na verdade isso faz parte da vida, tá? A gente deveria fazer as pazes com essa sombra da desintoxicação para atingir a luz da desintoxicação, né? Então os dois lados fazem parte. E às vezes é celebrar também os momentos desafiadores de um protocolo de desintoxicação e saber que vocês vão estar bem assessorados por nós dois. Então a gente consegue auxiliar vocês, dependendo do que está rolando, a gente pode indicar. Ah, usa tal suco, usa tal chá, cheira tal coisa, né? Então, assim, não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente pode indicar dentro das nossas expertises, seja de fitoterapia, de herbalismo, seja utilizando, né, os próprios suplementos e até compreender, quem sabe, sem precisar de exame, quais são as deficiências de vocês, porque sintomatologia vai indicar o que está faltando também, tá? Ou o que possivelmente está faltando aí precisa ser suplementado para além do que já vai ser oferecido pela vivência. Não sei se o Will quer complementar ou se a gente passa para a próxima. Eu só quero dizer que eu não conheço algo que possa auxiliar mais o jejum do que o próprio a vivência Spirale. Cara, tu quer fazer jejum? Faz a Spirale antes. Limpe os teus intestinos. Só isso. É a coisa mais... É o mínimo que você deveria fazer para você entrar para um jejum. Se tu chegar no jejum com o intestino rebocado de coisa ruim, meu, aí tu vai sofrer. Uhum. Vai sofrer. Né? Vamos para a próxima aí. Não, deixa só uma coisinha rápida. E aí, inclusive, para as pessoas que em maio, para vocês terem noção, eu vou estar acompanhando um jejum presencial, tá? Para quem se interessar, inclusive, pode mandar um alô. Para essas pessoas, eu indiquei esse protocolo, né? Indiquei que, inclusive, venham para a Inspirare, tá? E que para quem não pode vir para a Inspirare, que, enfim, que tentem adaptar ao máximo os ensinamentos aqui que vocês estão vivenciando para eventualmente entrar no jejum, tá? Super necessário, né? Então, quem quiser também, vamos seguir trocando. Bom, próxima pergunta aqui que faz sentido aí com a nossa ordem. A Jade. É possível conciliar o preparo dos sucos com o trabalho? Eu fico fora por 5 horas, mais ou menos. Você quer falar ou eu falo? Vou começar. Super você consegue conciliar, né? Mas, como pré-requisito, eu sugiro que você não pule a etapa de preparação, né? Então, tu já sabe que tu vai participar da Spirale, né? Tu fica muito tempo fora de casa, não pule a etapa de preparação, né? Que a gente vai passar todas as instruções, né? Mas é muito importante se preparar
para a vivência de sucos, se você ainda não tem principalmente se você ainda não tem uma alimentação bem limpinha. Se a sua dieta não é clean, né, não é ali, pelo menos de comida de verdade, né, e tem muito produto industrializado. Não vai trabalhar tranquilo, vai. Vida normal, tá, gente? Vida normal, tá? É mais para quem ainda tem uma alimentação assim muito intoxicante, que pode ser que sinta alguma coisa, pode ser que sinta uma leve tontura, pode ser que sinta um leve desconforto, mas é tudo muito leve, tá, gente? É vida normal, cara. Tu consegue trabalhar, consegue fazer o que você quiser, até exercício físico, enfim. Vida Super. normal. Já passaram muitos atletas aqui pela Inspirare, né? E justamente atletas que tinham uma necessidade de ingesta super alta e continuaram treinando. E, inclusive, muitos deles disseram que sentiram mais energia, mais disposição ao participar da vivência, ou estar fazendo esse protocolo de limpeza, tá? E aí, essa questão de vida normal tem um pouco a ver, também tinha travado para mim, gente, mas deu para entender ali o finalzinho do que ele trouxe. É realmente vida normal, tá? É realmente essa questão de se adaptar nos horários de preparo de sucos, tá? É justamente entrar nesse processo de compreender que tudo é possível. E é que é claro que a gente vai auxiliar vocês a entender dentro da rotina de vocês como que vocês vão conseguir adaptar esse protocolo. Tá bom? E enfim, a gente vai responder mais uma ou duas perguntas e já vai explicar qual que é o desafio, né, para quem quer concorrer aí a essa vaga gratuita na Inspirare, tá? E aí, enfim, fiquem aí com a gente. Que até uma própria pergunta aqui também, ó. Será que vou emagrecer muito? Já estou bem abaixo do peso. Olha, isso pode acontecer de emagrecer um pouco, sim, mas lembrando que, mesmo para pessoas magras, a gente é passível também de inflamação. E quando a gente está num processo desses, desinflamar também significa perder peso. E aí o que vocês podem fazer, esse teste, é fazer uma bioimpedância no equipamento legal pré, fazer durante e fazer pós, para vocês verem o quanto vocês perderam, porque já aconteceu de eu indicar isso para várias pessoas que estavam tomando o suficiente, tá? Porque tem todo esse cuidado de entender se está tomando o suficiente, se está tomando de menos, por aí vai. E a grande maioria perdia retenção líquida e perdia gordura. Era rara a perda de músculo. Então, quando a gente perde um pouco de peso num protocolo de limpeza como esse, é uma perda positiva no sentido de que vocês vão ganhar espaço para construir massa num sentido positivo, num sentido melhor. Tecido, inclusive, se perde um pouco de músculo, porque isso pode acontecer com pessoas que têm uma tendência mais maromba, tá? Se perde um pouco, é porque aquele excesso para a tua saúde como um todo não era tão ideal. Tá? Mas saibam que, assim, é raro a gente ter pessoas que reclamam no pós-vivência de tipo, nossa, tô fraco, nossa, perdi peso e não consigo, né, ganhar massa de novo, é muito raro. E aí é justamente esse processo de compreender que pós-vivência vocês vão ter uma janela de oportunidade incrível, inclusive para quem tem dificuldade de ganhar peso, de ganhar massa, de otimizar o metabolismo de vocês para ter uma saúde mais incrível, mais top, né? Então não sei se o Will quer complementar com outras palavras, mas fica à vontade. Na verdade é isso, é você dar condições para construir músculo saudável, né? E o que se perde é como ela falou, o que você vai perder é retenção líquida, né? E gordura, e excesso de gordura, né? Músculo tu não vai perder, porque tu vai estar fornecendo uma quantidade enorme de carboidratos para o seu corpo se nutrir. Então tu não vai perder massa muscular, tá? O que constrói músculos, meu povo, não é só proteína. Tá? Muito pelo contrário, a proteína é só um detalhe na construção de músculo. Tá? É preciso vitaminas, minerais, carboidratos, outros aminoácidos, enfim, descanso, uma série de coisas constrói músculo, inclusive vitamina D, sol. Tá? Sol constrói músculos, muito mais do que vocês imaginam. Então, bora para a próxima pergunta. Isso aí. Aí a última pergunta aqui, ó. Qual suco dura mais sem refrigeração para tomar ao longo do dia fora de casa? Pergunta da Paty. Bom, eu diria assim, na minha experiência, e depois o Will pode complementar com a dele, que os sucos salgados, do estilo abóbora com folhas,
até pode agregar um alhinho aí para auxiliar, né, na manutenção, ou suco de uva com, por exemplo, água de coco. Esses são os sucos que costumam durar um pouco mais, né? Mas assim, os sucos mais cítricos são os que menos duram fora da geladeira, tá? Então, tipo, limão, laranja, tangerina, eles vão ficar com um sabor mais passado mesmo, ainda mais nesse tempo mais de calor, né, que tá rolando atualmente, o sabor passa um pouquinho mais rápido. Mas isso depende muito, tá, gente? Varia, inclusive, do clima de onde vocês estão e por aí vai. Mas eu acho que, inclusive, a água de coco sozinha também dura bastante fora da geladeira. Tipo, levar para tomar na rua e que faz parte também do processo, tá? Não sei se o Will quer agregar mais um, mas acho que a gente já pode... A forma como você fez o suco. Se você fez de uma forma, vai durar menos. Se você fez de outra forma, vai durar mais. E isso a gente explica tudo ali na vivência também. A gente dá todas as dicas ali de como fazer o suco durar mais. Esse é um ponto, sim, que é falado. Né? Eli, eu acho que é isso, né? Tem mais uma pergunta aí. Perguntaram quantos dias dura a vivência. A vivência é do dia 13 ao dia 27 de abril, tá? Isso. E somam aí 15 dias, né? 15 dias, total. Com 3 etapas, tá, gente? Então, a primeira etapa são 4 dias de alimentação cruda e vegana, até porque a gente sabe que para algumas pessoas essa preparação sem estar de mãozinhas dadas aí com a gente pode ser um pouco desafiadora, né? É claro que a gente sugere, vocês vão ter acesso na plataforma da Inspirare ao material de preparação para vocês irem ajustando, e por isso que é importante se inscrever o quanto antes, para vocês terem acesso a todo esse conteúdo, já irem se preparando, já irem estudando, já irem compreendendo um pouco mais e chegar lá mais limpos, porque às vezes as pessoas falam, vou deixar para me limpar na vivência. Saibam que se a gente deixa para fazer tudo em cima da hora, a potencialidade, a oportunidade de vocês alcançarem um nível de desintoxicação mais elevado é um pouco diminuída, porque o quanto antes vocês dão esse tempo, esse espaço para o organismo de vocês, ele já vai sutilmente, gentilmente entrando num processo de limpeza mais profundo, tá? Então, enfim, então a primeira etapa é essa, 4 dias de alimentação cruda e vegana, depois 7 dias de sucos coados, frescos, todas as indicações, quais sucos, quais frutas, quantidades e por aí vai. E outras ferramentas que entram na desintoxicação, que não são só sucos, também vão ser faladas. E aí mais 4 dias que vão retomando as fibras, ou fibras insolúveis, né? Porque a gente sabe que até o suco tem fibra, suco coado, tá? Então, enfim, são essas etapas. Não, e agora, a diferença da Inspirare de agora é que, mesmo você fazendo esse protocolo que ele acabou de falar, 4 dias de preparo de alimentação viva, 7 dias de suco, mais 4 dias de retomada, é aquilo que eu falei lá no começo da live. O fulano vai sentir uma coisa, o ciclano vai sentir outra, tá? E aí os motivos são diferentes, e agora nós estamos em 2, eu e a Eli. A gente consegue dar uma assistência para cada um de vocês de uma forma mais individualizada, né? Então a gente consegue acolher vocês um pouco melhor e compreender o que você está sentindo, por que está sentindo, né? E a gente entender o motivo pelo qual você está sentindo o que está sentindo. Então não é só fazer o protocolo assim, isso pode mudar um pouco dependendo da reação de cada um, tá? Então, às vezes fulano vai sentir uma coisa e a gente vai falar, ó, esse suco aqui para você é melhor, olha, esse outro aqui é melhor, olha, essa quantidade para você é melhor, essa aqui para Beltrano ali é melhor. Então, existe um protocolo, mas a gente pega esse protocolo e encaixa ele em cada um de vocês, tá? Individualizar ele, a gente individualiza o protocolo para cada um de vocês. Uma coisa meio, meio contraditória, né? Mas a gente pega o protocolo e individualiza ele para o tamanho, para a capacidade de cada um de vocês. Então, essa vem sendo aí o maior diferencial da nova Inspirare 2.0, é o que a gente está trazendo aí esse potencial a mais aí, da gente estar olhando um pouquinho mais de pertinho, cuidando um pouquinho mais de pertinho de vocês, né? E, então é isso, para quem está aqui com a gente até agora, temos aí, vamos anunciar aí essa surpresa, essa possibilidade de ganhar uma Inspirare aí, né, a participação gratuita na Inspirare. Quem quiser participar, como é que funciona ele, como é que vai ser? Então vamos lá, né? Para quem está interessado em ganhar essa vaga aí, livre de custo, participar dessa super vivência mega detalhada, com toda essa oferta de conhecimento escrito, pré-gravado e ao vivo em vídeos, e também ter a nossa assessoria ali, ó, praticamente integral, só não é 100% integral porque todo mundo aqui dorme, né? Mas enfim, a gente vai estar junto com vocês aí nesse processo inteiro.
vai acontecer um desafio. Quem vencer esse desafio vai ganhar essa vaga. Como funciona esse desafio? Vou fazer mais suspense ainda e vou dizer para vocês para abrirem o link que a gente vai postar no nossos stories, que é um grupo do WhatsApp, que nesse grupo do WhatsApp, nesse domingo, a gente vai lançar o desafio, tá? Então, dia 30, salvo engano, é esse domingo. A gente vai lançar o desafio lá. E com base nesse desafio, quem seguir o desafio e alcançar o melhor resultado vai ganhar essa vaga, tá? Então, entre nesse grupo do WhatsApp. A gente vai lançar o desafio no domingo. E antes do domingo, a gente ainda vai jogar ali de presente para vocês alguns conteúdos básicos, né? Para quem tem interesse no que a gente está trazendo aqui. E aí, justamente, a nossa intenção é, gente, sempre somar, tá? Sempre trazer o que a gente pode trazer, o nosso conhecimento, nossa sabedoria, nossa experiência, para vocês testarem nesse laboratório aqui de vocês. Então, a Inspirare nem precisaria ser chamada de Vivência Inspirare, poderia ser Laboratório Inspirare, porque isso é um laboratório, né? Então, a gente vai estar justamente entrando nesse processo juntos. E saibam que sim, quem está na dúvida, gente, dá para, que nem já falei antes, dá para parcelar em 12 vezes, ou 10 vezes, ou 8 vezes, ou não parcelar, vocês escolhem. E aí, justamente, a intenção é facilitar para todo mundo, para que vocês alcancem esse conteúdo e saibam que todo o conteúdo que é partilhado ao longo da Inspirare, vocês vão ter acesso por mais tempo, não é só durante a Inspirare. Vocês têm ainda mais 2 semanas, para além da Inspirare, para assistir tudo, para anotar tudo que vocês quiserem anotar, né? Para ir vivenciando aquilo de novo, repetindo ensinamentos, né? E óbvio, quem quiser, inclusive, depois dar sequência, a gente vai ter uma surpresinha lá na plataforma, para quem quiser dar sequência, para vocês seguirem no processo de desintoxicação de vocês também, né? Enfim, então é uma honra, super honra, e justamente eu queria agradecer, antes da gente encerrar aqui, que a gente já está em quase 1h30, né, de live, a gente se empolgou, acho que a última live foi a mesma coisa, a gente também planejou fazer curtinho, e também seguimos falando e trocando, e é super gostoso de fazer isso também, então acho que fica mais legal, né, eu pelo menos gosto muito. É, E aí é isso, eu queria agradecer o tempo de vocês, espero vê-los na Inspirare, espero poder ler as anamneses de vocês junto com o Will, sentar ali, analisar tudo, bolar juntos a suplementação mais ideal, bolar juntos a quantidade de sucos mais ideal para cada um de vocês, trocar, e lembre-se, são vagas limitadas por isso, porque a gente está customizando, então não dá para todo mundo que está nessa live aqui, por exemplo, participar. Se todo mundo nessa live aqui resolvesse participar, não ia dar. Então, é uma vivência com vagas limitadas para justamente a gente conseguir dar mais atenção para cada um de vocês, tá? Então, vou passar a palavra para o Will para ele se despedir, mas é isso. Agradeço demais. Gratidão novamente. Bom, eu também estou muito feliz aí com a presença de vocês nesse projeto de vida que impacta não só nossas vidas, mas as vidas das pessoas que a gente ama, que vivem no nosso círculo, né, de convívio e nas pessoas que têm contato com a gente, né, e que possam nos ter como exemplo de saúde, né, e que a gente possa impactar positivamente nas próximas gerações. Então é sobre isso, né, é sobre a gente causar uma grande mudança nas nossas vidas e nas vidas das pessoas que passarem por a gente, que tiverem contato com a gente. Então, isso é algo assim muito auspicioso, é algo assim muito gigante, e a gente não veio para fazer pouca coisa nesse planeta, né, meu povo? Eu acredito que vocês também não estão aqui por pouco. Cara, a gente veio para explodir tudo, sabe? Era de Aquários, enfim. Gente, gratidão por estarem aqui. Fiquem atentos aqui nos nossos stories, né, que a gente vai postar aí o link para vocês entrarem no grupo de WhatsApp, onde lá vocês vão entender qual é o desafio para fazer parte aí desse sorteio, para que vocês possam ganhar, para que alguém possa ganhar a Inspirare gratuitamente, tá? Esse acompanhamento com a gente aí de mais de 12 mil reais gratuitamente. Então vale muito a pena, é para transformar a vida, cara, de graça, ninguém dá nada de graça, né? E a gente está aqui entregando para vocês aqui. A única coisa que a gente está pedindo em troca é a atenção de vocês aqui. Então, quem entrar lá no grupo, né, vai ter aí essa oportunidade de participar da Vivência Inspirare gratuitamente, tá? Então, gente, gratidão pela atenção de vocês. 9h29, ficamos por aqui. Um beijo no coração, um abraço forte e
Tamo Queria só junto. agregar uma coisa antes de fechar, para não ficar dúvida, porque eu sei que algumas pessoas entraram no final. R$ 12.000 é o valor que foi estimado todo esse processo, tá, gente? O valor da vivência é 1.500, podendo ser dividido em até 12 vezes, para vocês participarem, terem acesso a todo esse conteúdo, terem essa troca com a gente. E lembrando que se for dividir, gente, a consulta do Will é 360. A minha consulta, que ainda não sofreu ajuste de valores, é 240. Não cobre nenhuma consulta por dia nossa esse valor, tá? Então é justamente, e a gente vai estar se dedicando mais e tanto quanto a gente se dedica às nossas consultas individuais, tá? Então é justamente a intenção de trazer para vocês o que a gente pode oferecer por um valor que é simbólico, apesar de a gente saber que no momento atual para algumas pessoas pode ser considerado um valor mais pesado. Saibam que vale cada centavo. E provavelmente vocês vão falar isso pra gente, que nem eu já ouvi de muitas pessoas que vivenciaram, outras inspiraram, falando: por que você cobra esse valor? Então, enfim, a intenção é que vocês possam ter acesso a esse processo e aprofundar cada vez mais. Então, venham com a gente, né? Novamente, que nem o Will falou, corre para os stories já já, tá? Não vai ser nesse minuto, porque ainda tem que salvar aqui a live. E mas já já a gente vai estar postando. Então, gratidão. Beijo, beijo, boa noite.